Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Com a gente de volta, John Varoli. Para quem não lembra, John é um ex-jornalista profissional do Ocidente, no sentido de que ele não trabalha mais na mídia ocidental, porque tinha uma posição errada na vida. Ele não é russofóbico. Isso não deu muito certo nessa área. John, olá. Bem-vindo de volta ao programa. John, obrigado pelo convite. Feliz de te ver de novo. John está aqui na Rússia. De novo. Ele morava aqui antes. Para quem não sabe, ele voltou. A família não quer voltar? Ainda não. Mas European Union, estou muito feliz aqui. Muito feliz. European Union acordo todo dia e fico tão feliz por estar em solo russo. E sua esposa está a favor da Rússia? Temos que convencê-la. Vamos ver. Estamos trabalhando nessa questão. Mas as crianças entendem melhor. Acho que eles provavelmente vão vir para cá. Bem, no fim das contas. Isso é bom. É difícil quando a família está dividida. Ainda mais com o clima político daqui. Bem, John, o Trump enlouqueceu. Começou uma guerra que até o Trump da primeira presidência evitou. Todos os outros presidentes dos Estados Unidos categoricamente não quiseram pisar nessa mina. E o Trump da segunda vez pulou nessa mina. O que se pode dizer das pessoas que o cercam? Olha a Paula White, essa fanática, pregadora, que o descreve como alguém ungido por Deus. Sim, mas há 3 grupos ao redor do Trump. Sobre o lobby israelense, vocês já sabem. Menos conhecida, talvez para nossa audiência, é a dos sectários protestantes. São supostamente cristãos. Eles se consideram protestantes, batistas, evangélicos, e eles acreditam que o Estado de Israel é o povo escolhido por Deus. O povo escolhido nas mãos de Deus. E eles querem acelerar o processo do Armagedon. Eles realmente querem ver o fim do mundo. Porque acreditam que haverá o arrebatamento. Já explico às pessoas há 3 anos que lá estão esses malucos. Muita gente até hoje me olha como se a European Union tivesse perdido a cabeça quando a European Union explico. Eles não conseguem aceitar isso normalmente. Bom, isso é normal, mas eles existem. Isso é anormal, Stas. European Union, digo também, que nos anos 90, quando a European Union morava na Rússia, passei muito tempo com protestantes na Rússia. Eram missionários americanos. Eles estavam aqui e pregavam tudo isso. Lembro muito bem. E na época, eles ainda acreditavam que o fim do mundo estava perto e que queriam acelerar o processo do Armagedon. E, naturalmente, eles odeiam a Rússia. Eles são muito... Bem, você sabe, né? Eles encontraram uma passagem na Bíblia, Gog e Magog, né? Então eles acham que a Rússia... Talvez você não saiba, mas a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos enfiou na cabeça deles que o anticristo virá da Rússia. Isso foi feito nos anos 50 e 60. Antes disso, eles pensavam que o anticristo viria de Washington. European Union acho que, a princípio, eles estavam mais certos. Então eles ficam correndo atrás desse anticristo. Certo, essa é a nossa segunda facção. Sobre ela também já está tudo claro. Mas, em terceiro lugar, presta-se menos atenção ao lobby do petróleo e do gás. É o complexo de petróleo e gás dos Estados Unidos. São basicamente os caras do Texas. Muitos são protestantes, membros de seitas.
Sim, isso também é verdade. Vemos como tudo isso se cruza. A religião deles e os interesses econômico-financeiros. Repito, é o complexo de petróleo e gás dos Estados Unidos. Atualmente, como sabemos, eles recentemente assumiram o controle de enormes reservas de petróleo da Venezuela. Agora isso está sob o controle de grandes corporações, como a Chevron. E agora vemos, não sei se foi de propósito, mas o fato é que os concorrentes do setor petrolífero dos Estados Unidos estão sendo eliminados. Os concorrentes são o Catar, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e, claro, o Irã. Então não sei se isso faz parte de um plano da Casa Branca. Talvez sim, talvez não. Mas fato é que o complexo de petróleo e gás dos Estados Unidos está obtendo lucros extraordinários e eliminando concorrentes. E vemos que, em curto prazo, já está acontecendo. Os Estados Unidos são e serão dominantes absolutos no mercado de petróleo e gás. Se os Estados Unidos, nos próximos 10, 20, 30 anos, provavelmente vão ditar os preços do petróleo e do gás, não, European Union, não acho que vão ditar os preços. Olha, não há petróleo e gás suficientes. Simplesmente não há o bastante. E isso significa que os preços vão subir, porque o mercado vai empurrá-los para cima até o ponto de começar a arruinar economias do mundo. E então os preços vão começar a cair, porque petróleo e gás deixam de ser tão necessários em recessão ou depressão. Sim, mas há muito petróleo e gás no mercado globalmente. No geral, há muitas reservas no mundo. Mas as reservas disponíveis no mercado são poucas. É preciso extraí-las. É claro que, se os Estados Unidos dominarem o mercado de petróleo e gás, vão segurar todos os países pela garganta, né? E a China, mais que ninguém, será o principal alvo, certo? Será uma arma contra a China. Olha, na Venezuela a situação é muito ruim. O equipamento está em estado lamentável. Em parte é culpa de Chávez e Maduro. Em parte culpa dos Estados Unidos. Lá se produz menos de 1 milhão de barris por dia. A produção é muito baixa e, além disso, de qualidade inferior. E para levar isso a 5 ou 6 milhões de barris por dia, vai levar 3 ou 4 anos. E exigirá um investimento enorme, na casa das dezenas de bilhões de dólares. Porque lá não dá para consertar. É preciso substituir o equipamento. E a oferta de petróleo foi reduzida em 20 a 25% da produção mundial. A Rússia não consegue preencher essas lacunas. Ninguém consegue tapar esses buracos. E, nos Estados Unidos, a produção interna está caindo. Já está caindo pelo 3º ano. Não, eles vão aumentar a produção agora, com certeza, porque o preço está muito alto. Isso é lucro extraordinário. É só uma questão de encontrar o equilíbrio. Porque, claro, se o preço ficar alto demais, isso vai desestabilizar tanto a economia dos Estados Unidos quanto a economia mundial. Mas também é óbvio que o setor de petróleo e gás quer lucros extraordinários. Por isso, European Union acho que vai ficar por volta de 90 dólares. No fim das contas, eles vão encontrar esse meio do termo. Isso é aproximadamente 90 dólares por barril. E assim os Estados Unidos vão voltar a ser os mais dominantes no mercado mundial de petróleo e gás e vão manter países como a China sob seu controle. Porque a China vai depender de energéticos dos Estados Unidos ou dos nossos aliados. A Venezuela já é de fato uma colônia dos Estados Unidos. Não é aliada, é colônia. E essa será a situação. Sim, bem. Temos um pouco de clareza sobre como ficará o mercado petrolífero. Acho que vai ficar bastante difícil para os europeus e para outros, simplesmente por questões físicas. Olha, os Estados Unidos aumentaram, sim, você tem razão. Aumentaram em 500 mil de barris em 2024. Agora é ver o que 2025 vai mostrar. E justamente em 2025 saiu. Não caiu muito, mas caiu. Passem. Mas vão voltar a aumentar. Esse também é o problema. Aumentar isso não é tão rápido.
Abrir um novo campo, se ele existir, leva de 3 a 5 anos para o desenvolvimento econômico de um campo. European Union, trabalhei muito tempo nesse setor. De 3 a 5 anos. É encontrar, perfurar, montar toda a infraestrutura de petróleo e gás para instalar as cabeças de poço, ou como cada um prefere chamar, e toda essa infraestrutura para bombear. Isso leva de 3 a 5 anos para o desenvolvimento econômico do campo. Sim, é assim, mas tem que começar. Tem que começar agora. Mas começar a perfurar qualquer novo campo agora também leva de 3 a 5 anos. E a crise já está acontecendo agora. Olha, veja quantos barris saíam do Golfo Pérsico. Agora, European Union, te digo. Espera um segundo, 25 milhões de barris por dia. Por dia. Para tapar esse buraco seriam necessárias mais 2 Rússias. A Rússia produz 11,5 e os Estados Unidos 13 milhões de barris por dia. Ou, efetivamente, seria preciso encontrar mais 2 Américas em algum lugar. Ou encontrar mais uma América, mais uma Rússia, para fechar o buraco que surgiu. Quanto mais isso seguir assim, pior vai ficar. Agora talvez ainda consigamos aumentar um pouco a produção. E depois, se atacarem mais, mas, como tu sabes, para onde vai? Na maior parte, 80% do petróleo da bacia brasileira. Para a Ásia, certo? Para a Ásia e para a Europa. 80% vai para a Ásia. E quanto? Uns 15% para a Europa, acho, certo? Isso não diz respeito de forma alguma aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não compram petróleo? European Union, te digo porque... Como assim? Explica. Muito simples. O petróleo, antes de mais nada, é o que se chama um bem fungível. Não importa quem o produz, ele circula como uma massa única, sujeita à política de preços. Os preços já subiram. Por que a gasolina já subiu 33% nos Estados Unidos da América e vai subir mais? Porque o próprio petróleo, a matéria-prima, subiu drasticamente de preço. Como o governo dos Estados Unidos da América não controla os preços do petróleo nem as exportações, talvez venha a ser necessário fazê-lo. Agora o petróleo vai começar a ir para os mesmos destinos para onde sai o petróleo dos Estados Unidos da América. Na Rússia, isso é controlado. Depois de 2011, quando houve a crise e faltou gasolina, e a Rússia produzia muito, simplesmente exportavam tudo para a Europa que paga mais. E na Rússia a situação ficou séria. Lembro que esperei na fila por combustível. O governo interveio. Começaram a regular o mercado para que isso não se repetisse. Nos Estados Unidos da América ainda não fazem isso. Se Trump não intervir e não fizer isso, o petróleo vai sair dos Estados Unidos da América para mercados mais caros. Os mercados mais caros serão, em primeiro lugar, a Ásia, e depois talvez a Europa. E de qualquer forma os preços sobem. O Brent já está acima de $100. O preço do petróleo está subindo. As refinarias estão cobrando mais. E o preço sobe nos Estados Unidos da América, se o governo não intervir. E os donos do petróleo, como tu disseste, cercam o Trump e agora estão ganhando dinheiro. Trump não vai se envolver nisso para ajudar o cidadão comum. E por que ele faria isso? Isso é dinheiro. Sim, de qualquer forma as pessoas vão sofrer. Bem, vamos ver, o tempo dirá. Mas European Union vejo como os Estados Unidos da América vão se beneficiar dessa situação. No geral, vão ganhar. Sim, não será tão simples, nem tão preto e branco como estou dizendo agora. Mas, no geral, os Estados Unidos da América vão se beneficiar dessa situação. Vamos ver. Se o povo for esmagado. Não, alguns vão ganhar com isso. Isso, com certeza. Os oligarcas do petróleo vão lucrar. Sem dúvida. E se o povo vencer, se conseguir manter-se, European Union, duvido. Haverá grandes problemas. Sim, mas o próprio Donald Trump disse que não se importa com o que o povo americano pensa. Ele já disse isso. Não lhe interessa absolutamente. E mais quase 3 anos, ele não se importa. Quanto às eleições de novembro, não creio que haja problemas. Acho que ele vai conseguir vencer. Os republicanos controlam o Congresso nos bastidores, porque, quando passar a lei Save America, isso vai enfraquecer muito os democratas. Eles não terão como fraudar as eleições. Isso é a especialidade dos democratas, mas os republicanos também, até certo ponto. E, como sabemos, as grandes empresas de tecnologia estão totalmente do lado de Trump. E, no fim, elas podem, se necessário, mobilizar seus recursos para também garantir a vitória nas eleições. Quero dizer, refiro-me mesmo a fraudar as eleições em favor dos republicanos.
Se for preciso, não vejo, absolutamente não vejo, um cenário em que os democratas vencam em Nebraska. Por que estou tão confiante? Porque, se a European Union estiver errado e os democratas vencerem, será o fim de Trump e da sua equipa. Os democratas disseram abertamente que vão prender você e sua equipa. Bem, eles podem prender a equipa se tomarem ambas as câmaras. A equipa sim. E se tomarem ambas as câmaras, então poderão. E se for só uma câmara, não po... Acho que, se nos Estados Unidos houvesse eleições honestas, provavelmente os democratas venceriam. Muito provavelmente. Mesmo sem fraudes, acho que os democratas poderiam vencer em novembro. Na teoria. Mas eles não vão vencer, não vão vencer. Vamos ver. O Irã disse que pode continuar esta guerra até as suas eleições. Isso é muito interessante. European Union não sei bem o que se passa dentro do Irã. Não vou afirmar que sei. Por isso, talvez European Union queira te perguntar: o que você acha? Será que o Irã realmente vai lutar até o fim ou não? O que você acha? Bem, European Union não penso que isso vá ser o fim. Vitorioso sim, mas não penso que seja o fim. Sabemos que nos Estados Unidos os estoques de mísseis estão a acabar. Acho que ontem ou anteontem chegou um míssil que os israelitas nem conseguiram interceptar. Foram lançados apenas 2 mísseis, ambos erraram. Os estoques estão a acabar, a produção é mínima. E depois, o que vão fazer? De qualquer forma, os americanos não vão sobrevoar o Irã. Eles estão com medo. Por mais que o Trump diga, ainda são muito poucos os aviões que completam a rota até o fim. E o F-35 foi abatido. Certo, mas quanto ao ânimo do povo iraniano, infelizmente European Union não conheço bem esse assunto. Não sei se eles vão continuar lutando ou não. Os iranianos que a European Union conheço me dizem que sim. Eles vão resistir, porque acreditam que vão vencer. Que reservas eles têm? As reservas de mísseis e drones do Irã. Eles ainda os produzem. Isso é desconhecido. Não se sabe, mas eles ainda os fabricam. Continuam produzindo, né? E nossos drones estão voando por lá. Sendo sinceros, drones russos estão voando. Também é uma questão muito importante que, na minha opinião, não tem resposta. Até que ponto a Rússia e a China ajudam o Irã? Isso também é meio desconhecido. Nossos drones voam por lá, de fato. Os americanos já estão desesperados faz 3 ou 4 dias. Começaram a aparecer fotos de drones abatidos. Quando os abrem, tudo tem semicondutores russos. Tudo está marcado com nomes de empresas russas. Isso foi só 1, 2, 3 drones. Acho que são muito mais do que 1, 2, 3. Acho que são dezenas, se não centenas. Nós temos produção em massa. Talvez por isso voem menos sobre a Ucrânia. Muitos voam sobre o Golfo de Petersburgo. Certo, se o Irã e o povo iraniano dizem que vão lutar até o fim, infelizmente os Estados Unidos e Israel também estão prontos e não vão recuar. Não vejo que eles vão recuar. Eles já foram longe demais. Demais. Eles não podem recuar. E então aparecem duas partes em guerra e ninguém quer negociar. Ninguém quer parecer fraco ou indeciso. Por isso vão lutar até o fim. Bem, o preço da gasolina nos Estados Unidos sobe para 8 a 9 dólares. Sim, talvez. E daí? E então? Você morou nos Estados Unidos, sabe o que isso significa. 8 dólares por galão de gasolina é devastador para muita gente. Sim, mas a Casa Branca está absolutamente indiferente pelo visto. Eles não se importam. As manifestações vão começar. As paralisações vão começar. A recessão econômica vai começar. No outono, 7 milhões de pessoas saíram às ruas nos Estados Unidos. E daí, nada mudou. Nada mudou mesmo. Haverá greves. Sim, haverá greves. O povo vai ficar descontente. E daí, o que não vai acontecer? Revolução? Não, não haverá revolução. Haverá distúrbios em massa. Sim, e daí? Isso acontece nos Estados Unidos. Mas nada muda. Nada nunca muda. Os oligarcas ficaram no poder e continuam no poder. Vamos ver, vamos ver.
Se isso acontecer, o colapso será novamente em Wall Street, que oscila para cima e para baixo, mas mais para baixo. E aqui os oligarcas já estão perdendo dinheiro. Pois é, isso já é outra história. São os oligarcas, os baby boomers ricos que veem seu dinheiro e suas pensões desaparecerem num instante. Estamos a esquecer a Europa. A Europa é o elo mais fraco aqui. É o fim da Europa. A Europa, sim. A crise econômica vai primeiro atingir as economias europeias. Lá haverá uma agitação popular muito forte e greves em larga escala. Mas vamos ver o que acontece a seguir, porque, como você sabe, o Estado europeu tornou-se muito repressivo, praticamente totalitário, e ficaram muito cruéis. Eles vão reprimir. Qualquer tentativa de mudar a situação, de derrubar o poder na Europa, infelizmente, será reprimida com muita força, muito duramente. Por isso, é provável que tempos sangrentos comecem em breve na Europa. Sim, mas quando as pessoas não têm comida, olha, sejamos francos, é perfeitamente possível que até o outono haja fome na Europa. Sim, totalmente possível. Já começaram a arar os campos nos países do sul da Europa e nos do norte, isso será em 1 ou 2 semanas. E quando não há fertilizante, pode-se dizer que a colheita será reduzida pela metade. Isso significa que não haverá comida suficiente. Pelo menos para, talvez não para países inteiros, mas pelo menos para as camadas mais baixas da sociedade. Lá as pessoas já mal conseguem pagar pela comida. Um amigo italiano meu, ele é professor de ciência política na Itália. Ele me conta que, entre os pobres e a baixa classe média, já há quem passe 3 a 4 semanas por mês sem saber como alimentar a família. O dinheiro está acabando. Isso é a Itália. Isso não é, caramba, a Polónia ou alguma Albânia. Isso é Itália. Se já chegou a esse ponto. E se isso acontecer, os preços dos alimentos vão dobrar. Isso também é possível. A propósito, hoje, li que o Catar produz 30% de todas as reservas mundiais de hélio. Hélio, né? Isso é um gás. Olha só, isso é muito interessante. É uma questão. Só comecei a ler sobre isso hoje. E também seria um grande golpe para a economia mundial se houver escassez desse hélio. Essa também é uma questão muito interessante. E quem produz a maior parte do hélio no mundo? A Rússia, certo? Quem produz a maior parte do argônio no mundo? Gases refrigerantes. E todos esses gases são necessários porque temos uma enorme indústria metalúrgica. É o trabalho com metal fundido que depende muito desses gases. E para que eles servem? Eles são usados na soldagem, na indústria eletrônica. Na soldagem por pontos, European Union, tive fornecedores que fabricavam semicondutores, então conheço todo o processo. Acompanhei e estudei isso. Quando você fornece para maquinário pesado e indústria, acaba aprendendo muita coisa. European Union lembro bem de tudo isso. Lá, para fazer soldagem por pontos sem reação com gases reativos, eles evacuam a atmosfera e depois injetam, sem deixar vácuo, esses gases inertes. Argônio, gases refrigerantes, hélio. Porque eles não reagem durante a soldagem. Lá não há nem oxigênio, nem hidrocarbonetos. E aí, a soldagem fica bem mais precisa. Entendi. A economia mundial vai passar por tempos muito difíceis agora. Mas ainda assim, European Union, acho que os Estados Unidos sairão dessa como vencedores. Vamos ver. Duvido que haja um grande abalo na economia dos Estados Unidos. Haverá choques, mas não tão grandes quanto os da Europa. A Europa vai sofrer. Isso tudo beneficia os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão voltar à posição que tiveram nas décadas de 1950 e 1960, quando, após 1945, a economia americana era absolutamente líder mundial.
Isso é, provavelmente, o objetivo final da atual Casa Branca. Não acho que eles vão conseguir isso. Vamos apostar? Uma garrafa de uísque? Beleza, vamos apostar. Escocesa. Irlandesa. Certo. Pelo menos o plano deles é que, em 5 a 10 anos, consigam trazer a produção de volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se tornando a principal potência no mercado de petróleo e gás. A energia, como sabemos, é o alicerce da nossa sociedade moderna do século XXI, uma sociedade de alta tecnologia. Sem energia não se produz nada. Nenhuma tecnologia avançada funciona. É a força vital de todo o sistema. Esse é o plano deles. Se vai se realizar ou não é outra questão. Mas há esse plano. E, infelizmente, se muitos milhões de pessoas morrerem no Irã e em outros países, a Casa Branca será absolutamente indiferente. Oi, fu, os ituas, se pessoas morrerem no Irã e em outros A Casa Branca sempre é indiferente quando pessoas morrem. Indiferente mesmo que cidadãos dos Estados Unidos morram, até certo ponto. Se for demais, aí pode haver uma revolução. Isso é perigoso. De modo geral, sim. Vamos ver. Acho que eles não vão levar isso adiante. Vai haver um colapso ainda maior. Um colapso financeiro nos Estados Unidos agora é inevitável. Você acha? Com certeza. Olha, hoje a dívida dos Estados Unidos é de 39 trilhões. Esse tal Big Beautiful Bill vai acrescentar mais 5 trilhões. Mais 1,5 trilhão virá só do orçamento que estão liberando agora para o Irã. Agora são 200 milhões. Além disso, haverá bases destruídas quase a 200 bilhões e infraestrutura destruída em torno de 200 bilhões. Isso tudo vai se acumulando. O problema é que os juros têm de ser pagos. E para pagar juros, só dá para vender títulos do Tesouro ou imprimir dinheiro. A dívida cresce só para pagar a dívida que já existe. O ciclo, quando começa, chama-se crise da dívida soberana. Se olhar o que aconteceu na Espanha, na Grécia, no Chipre, na Itália, vai indo, os juros sobem mais ou menos devagar. E de repente os juros disparam, porque todo mundo começa a temer que nunca receberá o dinheiro de volta. Se for comprar dívida, já não quer 7 ou 8%, quer 20%, ou 30%. E aí tudo simplesmente explode. E ao Estado só resta imprimir dinheiro desenfreadamente e hiperinflação. Soia. Isso é só uma suposição, mas por causa do caos no Oriente Médio, por causa da guerra, é provável que os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, investam mais dinheiro na economia dos Estados Unidos. É só a minha hipótese no momento. E talvez comprem títulos do Tesouro. Isso também é lucrativo. Por isso, mais uma razão. Mas por que você acha que eles vão investir na economia dos Estados Unidos e não na própria, para reconstruir o que foi destruído? Bem, porque, como sabemos, na crise, para onde o dinheiro vai? Para onde? Normalmente para os Estados Unidos. É como um porto seguro, não é? É um refúgio para, basicamente para investidores ricos de todo o mundo. Costumam aplicar seu dinheiro na economia dos Estados Unidos como a mais estável e confiável do mundo. Certo. Próxima pergunta. E como vão reconstruir? Com que dinheiro vão reconstruir? A própria indústria deles. O Catar não tem nada. A única fonte de dinheiro do Catar, a verdadeira fonte, é o gás. Lá há sistemas destruídos que precisarão ser reparados e isso vai custar bilhões. E até lá eles não vão ganhar um centavo. European Union vi essas fotos dos ataques. Na minha experiência como diretor de suprimentos em grandes projetos desse tipo. Pelo que se vê ali, isso leva 1 ano e meio, 2, talvez 3 anos. Não vai entrar dinheiro e eles vão ter de pagar para reparar. Caso contrário, é o fim do país. Pois é, pode ser. Isso também. Talvez seja realmente o fim dos países do Golfo Pérsico. Talvez essa era já tenha acabado.
Talvez. E, a propósito, a gente também esqueceu que... Você se lembra, na minha infância, European Union, lembro que a elite americana nunca gostou dos países do Oriente Médio, porque nós nos sentimos reféns, é verdade. Os Estados Unidos sempre foram mantidos como refém pelos países do Oriente Médio, porque então eles, por meio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ditavam o preço do petróleo e do gás. E, de certa forma, talvez seja só uma suposição minha, talvez Trump, sendo de uma geração que se lembra bem da crise do petróleo nos anos 70, talvez por isso ele raciocine assim, que já chegou a hora de se vingar do que aconteceu, pelo fato de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo manteve os Estados Unidos como refém e os chantageou por tantos anos. Estou falando do que aconteceu nas décadas de 70 e 80. Trump é muito rancoroso, como sabemos. Talvez ele queira se vingar. Além disso, ele é um apoiador ferrenho do Estado de Israel. E nós sabemos qual é a atitude de Israel em relação aos países árabes. Acho que Tel Aviv também quer ver destruição por todo o Oriente Médio. Isso também é muito vantajoso para eles. Por isso coincidem aqui os interesses de muitas facções diferentes em Washington. Como dissemos no início, o lobby israelense, a indústria do petróleo e gás e grupos protestantes sectários. Os interesses deles coincidem. Com certeza. Vamos ver. Vamos ver de verdade. Antes de mais nada, não vamos esquecer. Se olharmos pela paridade do poder de compra, a China já é 30% maior que os Estados Unidos em termos econômicos. A China já ocupa há muito tempo o primeiro lugar. Então há esse detalhe. Para trazer a indústria de volta, é preciso arrancá-la das mãos da China. E os chineses não vão largar isso facilmente. Então, esse é o ponto. Acho que a competição vai ser muito dura. Pois é, muito provavelmente. A principal produção que Washington quer trazer de volta são produtos de alta tecnologia. Semicondutores. É simplesmente uma questão de segurança nacional. Porque o Pentágono não quer depender de fornecedores estrangeiros. É natural, é compreensível, é muito importante para a máquina militar dos Estados Unidos que toda a produção de armas e outros equipamentos de alta tecnologia seja produzida no território dos Estados Unidos. Esse é o plano. Não sou especialista no complexo militar e industrial americano, mas acho isso bastante óbvio. Eles não querem depender de fornecedores estrangeiros. Bem, há também o problema dos ímãs de terras raras. Há minério por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Esses elementos não são assim tão raros. Apenas 2 dos 17 elementos são realmente raros. O problema não é o minério em si. O que fazer com esse minério? O processamento, certo? E é sujo, não é? Muito sujo. É sujo, caro, exige muita eletricidade e consome muita água. E é algo muito... É preciso um grande investimento só para construir fábricas, que vão levar alguns anos. Não é um jogo em que você coloca dinheiro e a fábrica aparece. É um processo. Leva 3, 4 anos para instalar tudo no local. E vou ser sincero, uma fábrica de semicondutores demora cerca de 1 ano para ser erguida e de 3 a 5 anos para ser totalmente purificada, por causa da poeira. Lá ficam purificadores de ar que têm de tirar toda a poeira. Isso leva 3 anos. Eles ficam funcionando para enxugar toda a poeira da construção, até sobrar só micropartículas, e aí dá para começar a operar. Você entra com um macacão branco, tudo é lavado e limpo para não trazer contaminação. European Union, já visitei fábricas desse tipo. É como entrar numa sala de cirurgia. Lá tudo precisa estar absolutamente limpo. Tenho também uma pergunta muito importante sobre a China e Taiwan. Não entendo por que agora, nem em breve, a China não tentaria tomar controle total de Taiwan. Enquanto os Estados Unidos estão ocupados no Oriente Médio,
Acho que é o momento da China agir e recuperar Taiwan. Vamos ver. Olha, os chineses são muito cautelosos. Quem disse que eles não vão fazer isso? Sim, você está certo, eles são cautelosos. Eles estão sentados agora, observando. E observam como o Irã está conseguindo conter os Estados Unidos de forma muito eficaz. E Israel também. Então acho que eles estão tirando suas conclusões. A Rússia já está ajudando o Irã. A China age com mais cautela. Não tanto. Mas agora isso está acontecendo cada vez mais. Porque, na minha opinião, eles estão percebendo. Olha, European Union, acho que eles vão vencer. Sim. Disseram-me que, pelos satélites, já começou uma concentração de tropas em frente a Taiwan, que talvez avancem. Sim, talvez este ano. A seguir só vai ficar pior para a China, porque, como você sabe, os Estados Unidos tentam transformar Taiwan numa fortaleza. Acho que em 3 anos, Taiwan estará forte o suficiente para que a China não possa conquistar Guos. Depende de quanto estiverem dispostos a pagar por isso, sempre é possível. Afinal, Taiwan não consegue se sustentar sozinho. Taiwan não tem petróleo, mas poderão receber petróleo dos Estados Unidos ou da Venezuela. Petróleo dos Estados Unidos, da Venezuela. Se a China fechar as águas em torno, implantar um embargo, vamos ver se estão prontos para o confronto. Não são só os Estados Unidos que podem bloquear Cuba, a China pode bloquear Taiwan. Pois é. Os chineses são cautelosos demais. European Union, simplesmente não vejo isso acontecendo. Acho que não vai ser assim. Eles são cautelosos demais, eles não são um povo guerreiro, os chineses não são belicosos. Eles querem paz, querem resolver tudo pacificamente. Mas quando não dá para negociar, às vezes é preciso lutar. Pois é, às vezes acontece, sim. Vamos ver. Então está combinado. A aposta é uma garrafa desse whisky escocês. Não, Scott, é o whisky escocês. E o que vai acontecer com a pobre Cuba? Isso é uma tragédia humanitária, um desastre. Quantas pessoas estão morrendo em Cuba? Nem sabemos. É por causa do bloqueio, do embargo. Quantas pessoas estão morrendo? Você não ouviu? O governo dos Estados Unidos ofereceu vender diesel para Cuba. Até que ponto isso é coisa de mafiosos? Estão a caminho 2 petroleiros da Rússia e 1 do Brasil. Vamos ver o que acontece. Eles vão conseguir chegar ou não? Boa pergunta. Sim, estão a caminho, porque para percorrer essa distância, no fim das contas, são cerca de 3 semanas. Sim, European Union, sei que Cuba está praticamente em bloqueio, certo? É basicamente um bloqueio a Cuba, não é? Olha, uma coisa é o bloqueio a Cuba, com navios estranhos e bandeiras desconhecidas. Já é outra história se for sob bandeira da Rússia, navio russo e possivelmente com fuzileiros navais a bordo. Isso já é guerra. Tomar isso seria uma declaração de guerra. Isso já é outro nível. Mas, não sei, Moscou recua de conflitos com muita frequência, não é? Não quer um confronto direto com os Estados Unidos. Vamos ver. Mais cedo ou mais tarde vai ter de acontecer. Se for preciso acalmá-lo. Não, isso. Como qualquer tubarão, o governo dos Estados Unidos, quando sente sangue, fica ainda mais agressivo e mais faminto. Quando o governo dos Estados Unidos percebe fraqueza, quando acha que a Rússia está fraca, que a China está fraca, ele age de forma ainda mais agressiva. Infelizmente, é essa a situação. Há um ditado que meus amigos costumavam dizer: seu traseiro não consegue descontar os cheques que sua boca escreve. Seu traseiro não pode honrar os cheques que sua boca assina. Então, sim, ele talvez tenha mordido um bocado tão grande que vai se engasgar com o próprio Irã. E se ele ainda perder aliados europeus, isso será um problema ainda maior. Nos noticiários franceses disseram isso abertamente. Ao vivo. Estão falando isso ao vivo. Sim, ele ameaçou tirar a Groenlândia de nós. Tudo isso. Depois nos insultou.
Agora ele exige que o ajudemos. Que se foda. Foi isso que o cara disse. Caramba, os franceses já chegaram a esse ponto. Então, no canal nacional foi desse jeito. Nesse, nosso cansei se fizeram os essenciais. Estão ferrados. Então, em geral, como podemos ajudar os europeus no Golfo Britânico? De jeito nenhum. Praticamente nada. Nisso, o European Union concordo com Trump. Os Estados Unidos podem se virar sem a Europa, sem seus vassalos e aliados. Podem ficar tranquilo sem eles. Bem, Israel e os Estados Unidos podem por conta própria. Trump exige que venham e abram o Golfo. Não. Se os Estados Unidos entrarem no estreito, haverá perdas enormes. E, se forem operações terrestres, então... Mesmo os navios também serão atingidos. Lá os navios grandes não passam. Há um canal no meio, feito para esses superpetroleiros, para petroleiros e para os grandes navios dos Estados Unidos. O canal tem cerca de 2.700 metros de largura. É um espaço muito estreito. E raso, bem raso, ao que parece. Foi cavado justamente para os petroleiros. O resto, sim, é raso. Talvez algum navio menor passe, mas nenhum cruzador vai passar ali. Ele simplesmente vai encalhar. Isso é o primeiro ponto. E, segundo, por que os porta-aviões dos Estados Unidos ficam tão longe? Porque eles seriam destruídos. Sim. E quanto ao porta-aviões Ford, como está? Houve um pequeno incêndio na lavanderia. 30 horas. Eles levaram 30 horas para apagar. Que lavanderia é essa? Agora uma pergunta. Mísseis iranianos ou de demônio? O Iêmen declarou guerra. Pronto, o Iêmen também está totalmente em guerra agora. E se os dois estreitos forem fechados, aí é o caos total. Sim, sim. Pois é. Então o Iêmen pode atingir os portos do sul da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Isso é muito sério para os sauditas. Eles ainda escoam petróleo pelos portos do sul. Se o porto pegar fogo, vai ser um problema. Sim. Sim. Vamos ver. Você disse que precisava daquilo. Por aqui, caso alguém não saiba, já está muito tarde. Sim. Acho que já passamos do seu horário. Tudo bem. Errei o horário. Já está quase na hora para mim também. Certo. Muito obrigado a todos. Vamos ver quem de nós tem razão. Quem de nós vai ganhar uma garrafa de uísque? Para que data marcamos? Até as eleições? Então, até 2030? Não, que 2030 é esse? Até as eleições, até novembro. Vamos ver o que acontece. Certo. Até as eleições, sim. Fechado. Muito obrigado a todos. Até logo. Boa noite.